Glória a Deus. Boa noite, Alcance Jovem. Boa noite, você que está em sua casa. Tome seu assento, por gentileza. O Espírito Santo é maravilhoso e Ele tem ministrado aos nossos corações desde o início desse culto. E Ele tem quebrantado nosso coração. No último culto nós tivemos os Jovens Out, foi o podcast que foi muito legal. As meninas falaram sobre identidade, as mulheres do Alcance Jovem aqui falaram sobre identidade, falaram sobre comparação. Então eu reforço para você que não viu, que você chegue na sua casa, que você possa ver, que você possa compartilhar com seus amigos. Por quê, querido? Porque é de vocês para vocês e para o mundo, amém? Eu queria reforçar que você que ainda não recebeu na sua célula, seu líder de célula vai mandar para você. Se ele não mandar, você cobra. Você fala bem assim, Rafa falou que ia mandar lá no grupo da célula um forms para que você possa preencher, para que você também, se quiser fazer parte do que a gente está construindo como Alcance Jovem, que, como eu disse, Deus colocou algo dentro de você que é muito relevante, a gente quer ouvir, amém? E como eu disse, todos nós não conseguimos subir em cima dos púlpitos, porque é um microfone só para todos nós, mas nas mesas todos temos lugar. E não se preocupe, porque se tem um lugar que é construído, as coisas é na mesa, né? Esse princípio a gente falou várias vezes. Jesus, no caminho de Emaús, ele até dá uma aula de cristologia maravilhosa, mas é na mesa que os olhos dele são revelados. Glória a Deus. Amém. Então se anime, venha fazer parte o que Deus está construindo. E você que está em casa também, cobre seu líder de célula, você que não pôde estar aqui, né? E Rafa, eu que não estou em célula, você que não está em célula vai passar pela porta 6 também, que quer uma célula, você vai passar lá na porta 6, você vai ser recebido, junto com o pessoal que está nos visitando a primeira vez. Glória a Deus, amém? Você está feliz? Você está feliz mesmo? Porque parece que é segunda-feira, cara. Brincadeira. Gente, Deus, Ele... Lembra no primeiro culto do ano que a gente falou que Deus está prestes a fazer algo novo? Amém? Gente, está chegando o final do ano e Deus ainda está esperando para o que Ele está a fazer. Você está com expectativa? Gente, não é só o origem que vai vir, não é só as pessoas que virão, mas são os encontros que nós estamos tendo aqui. Porque Deus é um Deus de encontro. E assim eu começo essa palavra. A gente passou por um novo tema nesse mês, agora a gente está falando sobre família real, revelando a Deus. Nos meses passados, 2 meses passados, nós falamos a respeito de conhecendo a Deus, e nada melhor do que revelar a Deus nesse tempo, e Deus se revela através da família. O desejo de Deus sempre foi revelar-se através da família, o modelo dos céus refletindo na terra através de todas as famílias. E nós encontramos esse modelo nos céus, modelo de pai, modelo de mãe, modelo de filho e modelo de irmãos. E no sábado, não no sábado passado, mas no retrasado. Quem esteve sábado retrasado aqui que nós ministramos? Levanta a mão para eu ver. Você está em célula? Amém. Você viu que a gente falou vários sobre isso. No sábado passado nós falamos um pouco sobre um coração de um filho mais novo, um irmão mais novo, para um coração de um irmão mais velho, sobre honra e submissão. Hoje é como se fosse uma parte 2, nós vamos falar sobre um coração de um irmão mais velho para com irmãos mais novos. Você está feliz? Amém? E gente, o desejo de Deus é que a gente viva em comunhão e irmandade. Eu queria que você abrisse as suas Bíblias, ou ligar a sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 12, que tem uma história muito boa, de 2 irmãos. Lucas no capítulo 12, no versículo 13. Lucas no capítulo 12, no versículo 13 ao versículo 21. Logo depois de Jesus estar falando a respeito dos fariseus. Diz assim, do versículo 13 ao 21. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma palavra, dizendo: O campo de um homem rico produziu com muita abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto:
destruirei os meus celeiros, reconstruirei os maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que atesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Querido, essa parábola de Jesus, essa história de Jesus, que alguns acreditam até que Jesus pega um exemplo real, ela começa com um irmão cobrando outro irmão através de Jesus, né? E a gente tem falado a respeito disso, de Deus se revelar através de família, e nós somos família, né? Em Efésios, no capítulo 2, no versículo 19, vai dizer que Ele nos fez, Ele tirou a inimizade, nós não somos mais estrangeiros nem peregrinos, nós agora somos família de Deus. E todos nós somos irmãos. E esta comunidade, que é o que nós temos em comum, e é por isso que nós temos uma unidade em comum. E qual é a nossa unidade em comum? Um mesmo Pai. Nós podemos agora andar em unidade como irmãos. E o modelo de Deus, ele vem dos céus, o modelo de como sermos irmãos. E assim como a história desses dois irmãos, um desses irmãos pelo menos que está com Jesus, dizendo, Senhor, fala para o meu irmão que reparta comigo a herança, está tendo uma treta ali, né? E assim, a gente é irmão, mas você sabe como é que é irmão, né? Às vezes irmão pode ser um pouco difícil. Quem de vocês tem irmão ou teve irmão? Levanta a mão, por gentileza, para a gente saber. Cara, a maioria das pessoas, né? Quem de vocês já apanhou do irmão? Eu apanhei, minha irmã era mais velha, batia com vontade. Quem apanhou aí, quem apanhou aí, depois, né, passa ali no escritório da Ilza, fazer uma cura. Quem é o irmão que bateu? Levanta a mão, quero ver. Aê, irmão que bateu. As câmeras pegaram todas as mãos levantadas, depois a gente vai conversar com vocês aqui na porta. Brincadeira. E, gente, irmão é irmão. Às vezes a gente se bate, às vezes a gente se ama, entre tapas e beijos, né? A gente se ama, ou não? É o caso desses dois irmãos, que estão aí em Lucas no capítulo 12, Jesus, fala para o meu irmão que reparta a herança comigo, está rolando ali uma treta, está rolando ali uma briga, está rolando ali uma divisão, eles não estão se encontrando, e essa questão de repartir a herança, eu fui pesquisar, eu gosto muito de tentar entender o que Jesus tinha a ver com a história. Existe uma lei lá em Levítico no capítulo 21, no versículo 17, que dizia que a herança entre irmãos não era repartida de maneira igualitária. O irmão mais velho, ele recebia o dobro, ou melhor, ele recebia 2/3 de toda a herança, e 1/3 era repartido entre os demais irmãos. Então, o filho mais velho, primogênito, ele tinha o benefício da sua primogenitura de receber 2/3 da herança, e os outros filhos repartiam 1/3 entre eles. Eu não sei porquê, talvez porque o irmão mais velho tenha trabalhado um pouquinho mais, né, do que os outros, eles chegaram depois, ele já começou o trabalho um pouco mais cedo, mas era uma questão de honra que tinha o irmão mais velho. Provavelmente, o irmão que está reclamando com Jesus a respeito de falar para o irmão dividir a herança não era o mais novo. Porque o mais novo, por lei, já não podia receber mais do que aquilo. E talvez o mais novo recebeu um pouquinho mais do que era devido. O irmão mais velho falou, Jesus, fala para ele repartir essa parte aí, porque tem uma parte dele que é minha. A Bíblia não afirma que era o mais velho, mas a gente não consegue ver um mais novo reclamando uma coisa que a lei dizia ao contrário. Você está comigo? Então o que a gente entende até aqui? Que irmãos, às vezes, não conseguem se encontrar. E esses irmãos não estão se encontrando por causa de uma herança. E a história de que Jesus conta, entenda que o princípio da história que Jesus conta não é a avareza em si. É o que a avareza causou nessa história, que foi irmãos não se encontrarem. E o desejo de Deus é que nós nos encontremos, amém? E querido, pensando nisso, a gente poderia falar sobre irmãos. Nós falamos sobre irmãos que batem, mas essa noite eu não quero falar sobre irmãos que matam, porque a gente pode pegar uns exemplos na Bíblia, e você já me ouviu falar isso, você já ouviu a gente falar a respeito de João no capítulo 8, quando Jesus está pregando para os judeus, e ele diz, olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né?
E eles dizem, como nós seremos livres se não somos escravos de ninguém, nós somos filhos de Abraão? Aí Jesus fala, não, pai de vocês não é Abraão não, porque vocês querem me matar, e vocês cumprem a vontade do pai de vocês, então logo se vocês querem me matar, então o pai de vocês não é Abraão, o pai de vocês é homicida. Quem é homicida desde o princípio e mentiroso? Satanás. Então você já sabe muito bem que toda vez que nós matamos o nosso irmão, e eu não estou falando num sentido literal, mas você sabe que João, numa das suas cartas diz, aquele que odeia o seu irmão, aborrece, ele é mentiroso, dizendo que ama a Deus. Jesus disse que se você olhar alguém com ira, você está cometendo um homicídio. Você já sabe muito bem que a filiação para quem odeia seu irmão é colocada em xeque, é colocada em jogo, mas não é sobre esse irmão que aperta o gatilho que eu quero falar. Eu quero falar sobre o irmão que se ausentou. Porque às vezes nós achamos que por nós não termos apertado o gatilho, a gente está tranquilo na história. Mas a gente entende que não existe inércia espiritual. Ou nós estamos avançando, ou nós estamos retrocedendo. O próprio Jesus diz, olha, quem não ajunta, espalha. Quem não é comigo, é contra mim. Então, não existe como eu ser ou eu sou um irmão que eu estou amando, ou eu sou um irmão que estou odiando. Se eu sou um irmão que eu estou inerte, ou estou insensível, ou não tenho essa relação de amor entre irmãos, mas eu também não faço mal. Está entendendo comigo? Tipo assim, cara, eu não faço bem, mas também não faço mal. Eu queria dizer que a ausência de um irmão pode causar sérios problemas. E é sobre isso que eu queria falar. Eu queria falar sobre irmãos ausentes e indiferentes. Olha só, a Bíblia vai dizer lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 17, Jesus diz, portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, existe pecado em não fazer nada. Às vezes nós consideramos pecado apenas aquilo que nós fazemos de errado, mas nós esquecemos do pecado de não fazer nada. E existe uma responsabilidade que Deus deu sobre todos os seus filhos, e o desejo dele é que a casa esteja cheia, como nós cantamos. E o desejo dele é que filhos como nós tenhamos responsabilidade e não sejamos inertes, não sejamos indiferentes, não sejamos ausentes. E o primeiro exemplo de um irmão ausente que eu quero trazer nas Escrituras é um cara chamado Eleazar, que foi filho de Abimeleque. E talvez você não lembre da referência, mas se eu falar que ele era irmão de Uzá e Aió, você vai saber quem era Uzá e Aió. Lembra quem era Uzá? Você lembra a história dele, Uzá? Quando Davi está levando a arca para dentro da cidade, a Bíblia diz que a arca ficou na casa de Abimeleque por pelo menos 20 anos. Então Uzá e Aió, que são dois filhos de Abimeleque, eles estão atrás do carro que está em cima da arca, um carro com bois puxando, e a Bíblia vai dizer que os bois meio que tropeçam e Uzá bota a mão na arca para que ela não caia, e a Bíblia diz que Deus se ira naquele momento e Uzá morre, fulminado, e chama aquele lugar de Perez Uzá, onde Uzá pereceu, né? A morte ali. E Davi manda parar toda aquela festividade, dizendo, cara, algo de errado não está certo. Mas, de repente, eu estou lendo as Escrituras e tem um personagem chamado Eleazar, lá em 1 Samuel, no capítulo 7, no versículo 1, que eu não vejo nessa história. Se você está com a sua Bíblia aí e você quiser abrir em 1 Samuel, no capítulo 7, 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1, você vai saber quem era esse cara chamado Eleazar que eu estou falando. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1, diz assim, então vieram os homens de Kiriate Jeraim, lembra quando a arca ficou com os filisteus um tempo? E levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, eu falei Abimeleque, me perdoe, Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Então você sabe muito bem a história, os filisteus eles roubam a arca da aliança na guerra, na época que Eli e os filhos dele estão ali exercendo o sacerdócio, e a arca fica por um tempo perdida, até que os filisteus devolvem a arca, e a arca vai até a casa desse homem chamado Abinadab. E quando a arca chega lá, eles ungem, eles chamam, eles consagram esse filho, ele chamado Eleazar, para ser o guardião, o guardião da arca, o que guardava a arca. Mas a gente não sabe o que aconteceu com Eleazar. Não se fala mais a respeito dele. A gente não sabe se ele faleceu, a gente não sabe se um dia ele falou, cara, quer saber, 20 anos já cuidando disso aqui, eu estou de boa, eu vou viver minha vida, e ele saiu, mas o que a gente sabe é que um dos irmãos dele morreu. A pergunta que eu faço é, se Eleazar estivesse naquele dia com os irmãos dele,
será que Uzá teria morrido? Será que Uzá teria colocado a mão na arca? Ou Eleazar teria falado, ei, durante 20 anos eu cuido dessa arca, não coloque a mão dela. Não coloque a mão nela, não desrespeite a presença. Rafa, o que você está querendo dizer com isso, de uma maneira prática? Que guardar a arca significa, guardar significa cuidar, vigiar, significa, no original que eu coloquei aqui, entesourar, reter, manter. E você sabe muito bem que a arca significava a presença de Deus, amém? O que nós estamos falando é que a ausência de Eleazar, que guardava a presença de Deus, possivelmente pode ter feito com que um dos seus irmãos morresse. Porque durante 20 anos ninguém morreu na casa, enquanto Eleazar pelo menos estava lá. Ah, Rafa, poxa, eu não estou fazendo mal, mas também não estou fazendo bem. Olha só, irmãos mais velhos guardam a presença de Deus para gerar vida nos seus irmãos mais novos. Eleazar era provavelmente um primogênito e por isso que ele foi ungido, mas a Bíblia não diz o que acontece com ele. Eu não estou colocando toda a culpa nele, você está comigo? Eu estou pegando um exemplo de que a ausência dele pode ter causado a morte de um irmão. Guardar a arca. Rafa, o que significa guardar a presença de Deus? Cara, é quando você entra num lugar de responsabilidade, que significa ser responsivo, ter uma habilidade de dar uma resposta, e você guarda a presença de Deus. Diligentemente como? Buscando ela. Buscando a presença de Deus em oração, buscando a presença de Deus lendo as Escrituras, lendo livros para aprender, estando numa célula, estando em discipulado. Por quê? Porque talvez um dia um irmão mais novo vai chegar até você e vai precisar de uma palavra de vida. E se você não está guardando a presença de Deus em integridade, você vai olhar para ele e vai dizer, eu vi um filme que pode te ajudar. Uma amiga minha, uma vez, falou, eu acho que talvez, não cara, quando uma pessoa chega com sede de vida, um irmão mais novo chega com sede de vida, você tem que dizer, cara, as Escrituras dizem isso. Irmão, eu estava no meu quarto, Deus falou comigo exatamente o que você está dizendo. Cara, tem uma palavra de vida para dizer, ei, eu sou um irmão responsável que guarda a presença de Deus, para que quando irmãos mais novos se aproximem, tenha vida para dar, amém? E talvez a ausência de Eliezer fez com que Uzá desrespeitasse a presença de Deus por algum motivo. Ele era o guardador e não se sabe o que aconteceu com ele. Querido, toda vez que você não se preocupa em guardar a presença de Deus, ao invés de gerar vida, o que resta é a morte permanecer. Fomos chamados para gerar vida. Guardar a presença de Deus, guardar essa arca é muito importante, por amor aos nossos irmãos. Não só porque nós amamos a Deus também, mas a motivação deve ser nossos irmãos. Eu estou falando sobre um coração de irmão mais velho para coração de irmãos mais novos. Uma das características de um irmão mais velho é o quê, querido? É cuidar dos seus irmãos mais novos. Você que talvez foi irmão mais velho, vai lembrar disso, quando teu pai e tua mãe chegaram e falaram, a gente vai dar uma saída, então você que é irmão mais velho, você cuida dos seus irmãos. E você que é irmão mais novo, você vai lembrar que talvez algum irmão cuidou de você. Talvez não cuidou tão bem, né? Mas o modelo de Deus é que nós cuidemos bem dos nossos irmãos. E como poderemos cuidar dele se não guardarmos a presença? Se não guardarmos aquilo que o Senhor nos deu de vida para poder transbordar na vida deles? Que ele sabe como uma geração se conecta com a outra? Uma geração só se conecta com a outra quando ela vê referência. Os mais novos só se conectam com os mais velhos quando vê referência de Deus na vida deles. Mas se somos ausentes, se não estamos aqui, como verão? Se não estamos presentes, como verão? Essa geração precisa de referência. Porque, cara, se você não for uma referência, no YouTube eles vão achar mais um monte de referência e talvez não sejam as melhores. Na internet eles vão achar um monte de referência, mas talvez sejam pessoas que não estão guardando a presença de Deus. Sejamos nós, filhos responsáveis, que a nossa ausência não cause morte de irmãos. Lembra que eu falei? Talvez você não está puxando o gatilho, mas aquele que sabe fazer o bem e não faz, é culpado de pecado. Essa responsabilidade que nós, como irmãos mais velhos, devemos ter. Atitude prática, é isso. Uma palavra de vida, buscar a Deus, estar na presença dEle. Ouvir o que os céus estão dizendo, para que você possa compartilhar o desejo do coração dele. Querido, isso é riqueza.
Seus irmãos vão se odiar. Cara, por que seguiram Jesus? Você acha que Jesus parava assim e falava, me segue, e jogava um pirilim-pim-pim assim nos discípulos? E eles seguiam sem saber por quê? Não, ele tinha a palavra de vida, amém? Aonde iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida? O Senhor quer nos encher disso. Irmãos mais velhos, eles guardam a presença. Um segundo exemplo que eu vejo de um irmão que se ausentou e pela sua ausência, por estar indiferente talvez, ou por não estar presente, causou problema na vida de outro irmão, foi Rubem. Lembra que no sábado retrasado nós falamos a respeito de José? O que nós talvez não contamos dos detalhes dessa história é que quando José, o sonhador, está chegando, os irmãos tramam para matar ele, a Bíblia vai dizer, e Rubem diz aos seus irmãos, não vamos matar ele, vamos jogar ele aqui numa cisterna. E a Bíblia diz, porque ele queria levar de volta, tentava levar o irmão de volta a são a salvo para o seu pai. Mas quando nós lemos lá em Gênesis, no capítulo 37, nós encontramos que quando eles vendem José para os amalequitas, Rubem não está presente. Olha só, Gênesis capítulo 37, no versículo 21 e 22. Mas Rubem, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rubem, não derramemos sangue, lançai nessa cisterna que está no deserto, e não ponhai as mãos sobre ele. Isso disse para livrar deles, a fim de restituir o pai. Olha no versículo 29, tendo Rubem voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Rasgou então as suas vestes, e voltando aos seus irmãos, disse, não está lá o menino, e eu para onde irei? Por que Rubem fala isso? Porque ele era irmão mais velho de todos os 11, 12. Ele tinha responsabilidade sobre os irmãos mais novos. Você está comigo? Como é que eu vou voltar para o meu pai? Como é que eu vou voltar para a presença do meu pai se o meu irmão mais novo não estiver junto? É responsabilidade minha. Mas quando os irmãos vendem ele para os amalequitas, Rubem não está presente. E a Bíblia não diz por que ele não está presente, mas nós estamos usando o exemplo da ausência dele. E aí, cara, você sabe da história, a gente falou, José vai lá e Deus transforma, né, a dificuldade dele em bênção. E lá no capítulo 42, no versículo 21 e 22, Rubem aparece de novo. E diz assim, depois que José conta aquela história, não, vocês são espiões, não, nós não somos espiões, tem fome lá, nós viemos comprar, não, vocês são espiões, então conta a história de vocês, nós somos em tantos irmãos, um já é morto, mas tem um mais novo que está lá com meu pai. Aí José fala bem assim, não, se a história de vocês é verdade, então eu vou ficar com um de vocês, e aí vocês vão devolver, vão trazer de volta esse irmão mais novo, para eu saber que é verdade essa história. Aí, cara, quando eles ouvem isso, olha o que diz no capítulo 42, no versículo 21. Então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, enquanto nos rogava, e não acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Aí olha só quem aparece na história, respondeu-lhes Rubem, não vos disse eu, não pequeis contra o menino, e não me quiseste ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Cara, minha vontade é olhar para esse irmão Rubem e falar assim, ô cabeção, a gente não precisa de um irmão mais velho para falar, eu te avisei. Que não vai mudar nada agora. A gente precisava de um irmão mais velho que não fizesse parte de um plano para salvar, mas que fizesse um comprometimento de salvar. De se botar entre os irmãos de José e falar bem assim, seguinte, se vocês tocarem em José, vocês têm que tocar em mim. Por quê? Porque Rubem tentou ser político. Não, gente, veja bem, não matemos ele, mas aí vamos jogar ele nessa cisterna. E tentou tramar. Não, uma coisa é você fazer parte de algo, outra coisa é você se comprometer. Irmãos mais velhos, eles não só participam, eles se comprometem pela vida dos seus irmãos mais novos. Você está comigo? A gente não precisa do irmão mais velho falar, bem que eu avisei. Irmão, não é isso que a gente precisa do irmão mais velho que fala, cara, não faça isso, não mate seu irmão mais novo. Me dá uma atitude prática. De repente você está numa rodinha. E nessa rodinha solta um nome que não está presente na rodinha. E fala, esse cara aí não é legal mesmo. Ele é um mané. Aí você pode ser o quê? Você pode participar tentando salvar esse irmão, falando assim, não gente, não vamos falar assim, ele não é tão ruim assim, tudo bem, ele é meio chato, mas pega leve. Ou você pode se comprometer e entrar na história e falar assim, pessoal, primeiro, ele não está presente. Segundo, ele é nosso irmão, cara.
A ausência do Rubem, a inércia dele, o fato dele não ter se posicionado num lugar de comprometimento e não só participação, fez com que o irmão dele fosse vendido como escravo. E irmãos mais velhos não só participam da vida dos irmãos mais novos, eles se comprometem. É aqueles que chegam para o líder de célula e falam: líder, tem algum irmão mais novo nessa célula que você quer que eu colhe junto? Ele não quer só participar, ele quer se comprometer, porque ele entendeu o coração de um pai que quer que filhos mais velhos se comprometam. E esse é o desejo do coração de Deus, e o modelo continua sendo os céus, mas a ausência de Rubem faz com que o irmão seja vendido escravo. Não, ele devia ter se colocado na frente, ele devia ter colocado a vida dele no lugar e ter falado bem assim: não, gente, José vocês não vão tocar não, ou qualquer um desses. Cara, sabe o que é o mais incrível? Que eles entendem esse princípio depois. Você vai ler nas escrituras que quando o Rubem fala para o pai dele, Rubem fala para o pai dele assim: pai, mandaram levar Benjamim. Jacó fala bem assim: não, vocês não vão levar Benjamim de jeito nenhum, vocês já perderam José e vão perder Benjamim também. E Rubem fala bem assim: se eu não trazer ele inteiro, você pode matar meus filhos. E Judá fala: se eu não trazer ele inteiro, você pode acabar com a minha família, nem volto para te ver mais. Por que depois, quando a gente perde um irmão, a gente entende a necessidade de se comprometer, não é verdade? Cara, se a gente entender com os princípios das escrituras antes, a gente se compromete de verdade. Deixa eu falar uma coisa, irmão: cuidar de irmão mais novo requer compromisso profundo. Não tem como. Não é só botar um desenho para ele assistir lá e achar que vai dar certo. Não, cara, é trampo, é trabalho. Estou com fome. Ah, menino, de novo você está com fome. É, está com fome. Ah, eu quero ir no banheiro. De novo, tu vai no banheiro, para de tomar esse negócio, tem que ir no banheiro. Cara, irmão mais velho cuidando de irmão mais novo tem que se comprometer. É assim. Ah, Rafa, poxa, mas não estou a fim de entrar nessa. Então você quer se isentar. Se tu quiser se ausentar e se isentar, foi o que o Rubem fez. Não, Rafa, eu quero só participar, não quero me comprometer. Lembra que eu falei? A Bíblia diz: aquele que sabe fazer o bem, não faz, está pecando. Às vezes, só porque não estamos puxando o gatilho, nós estamos achando que está tudo bem. Mas, cara, não é não puxar o gatilho, é se lançar na frente da bala. Você está comigo? O desejo do coração do Cristo de irmandade é esse. Não há maior amor do que esse, aquele que dá vida pelos seus irmãos. Está nas Escrituras. E se nós não conseguimos viver essa irmandade, então que pai é esse que nós temos? Porque o Evangelho é claro a respeito disso. E, cara, eu vou falar um negócio para você: se tem uma coisa que Satanás faz desde o princípio dos tempos, é lançar semente de discórdia entre irmãos. E eu não sei por que a gente continua caindo nessa parada. Ele não muda, ele não muda, é a mesma coisa, ele faz a mesma coisa. Quais são as táticas que nós devemos fazer para isso? É isso, se comprometer. Deixa eu falar um negócio para você. Quando o irmão mais novo seu, se você já passou por isso, mas quando o irmão mais novo seu olhou para você e falou: não gosto de você, você é um bobo. Você é mais velho, você olhou para ele e falou assim: bobo é você. E ficou discutindo com ele meia hora. Você não fez, se tu fez isso, né, não devia ter feito, né? Por quê? Porque a idade dele está para essa discussão boba. Você não vai ficar ali falando: não, bobo é você, não, bobo é você. Por quê? Porque você fala: pô, tem 5 anos, né? Tem 4 anos, tem 6 anos. Tá bom, maninho, tá bom, não tem problema não. Mas não, cara, a gente quer entrar na treta. A gente entra na treta e chega para o líder e fala meio assim: mano, porque ele me chamou de bobo. Aí o líder fala: tá, mano, mas tu é o irmão mais velho? Tu é o mais novo? Eu não estou entendendo qual que é esse rolê aqui. Não, eu sou mais velho, olha quanto tempo eu estou na igreja. Como ele ousa sentar no meu lugar? Aí você fala: meu irmão, tu é o mais velho mesmo, cara? Tu vai descer esse nível aí de falar: não, bobo é ele. Não, irmãos mais velhos se comprometem em cuidar dos irmãos mais novos. Tendo puxão mesmo, Cara, né, o Daniel, ele não tem um irmão mais novo ainda. Mas hoje eu falei para ele, quando estava terminando de meditar nas escrituras do que Deus estava me falando, estava trocando ele e falei: você vai ser o irmão mais velho, Daniel.
E quando nascer a sua irmãzinha ou seu irmãzinho mais novo, vai puxar teu cabelinho, porque bebê faz isso. Mas eu não vou esperar que o Daniel, tendo 3, 4 anos de idade, e o irmãozinho e a irmãzinha tendo ali perto de 1, eu não vou esperar que o Daniel fale, puxou meu cabelo, posso puxar o dele também? Eu não vou fazer isso, vou falar, não filho, ele puxou porque ele é o mais novo. Irmãos mais velhos, eles não só participam, eles se comprometem. Se Rubem tivesse tomado a iniciativa do irmão mais velho e não ter tentado ser político, não, mas veja bem, não, entrar na parada e falar assim, cara, você não vai tocar no irmão não. Ah, mas você está defendendo ele por quê? Porque assim como eu estou defendendo ele, eu defenderia qualquer um de vocês, porque somos irmãos, amém? Uma semente de discórdia só vai encontrar vida se ela encontrar terreno fértil. Mas se ela encontrar corações maduros de irmãos mais velhos, morre ali. Terminou, está resolvido. Irmãos mais velhos se comprometem. Não, a gente não precisa de um irmão mais velho dizer, não, eu bem que avisei. Está lá agora, todo arrebentado. Não, a gente não precisa de um irmão que só avisou. A gente precisa de um irmão que se comprometeu. É isso que Jesus está falando para nós. Um exemplo disso, Rafa, é o que nós estamos falando aqui, várias maneiras. Mas na sua célula, por exemplo, é você se comprometer. É você não deixar que ninguém fique excluído. É você deixar que ninguém saia desse culto sem que pelo menos você chegue nele e fale meio assim, e aí cara, tá tudo bem? Pô mano, que bom te ver aqui. É você mandar uma mensagem durante a semana. Ah, Rafa, poxa, mas cara, pô, se tu soubesse como eu não tenho tempo. Tempo é uma coisa difícil, né? Só dá tempo quem se compromete. Casa para tu ver se tu não vai dar tempo. Porque se tu não se comprometer em dar tempo, tu não vai rolar esse casamento. Compromisso requer sacrifício. Irmãos mais velhos se comprometem. Amém? Você já ouviu, né? Aquela história da galinha e do porco, né? Do porco. A galinha, ela participa do café da manhã, mas o porco se compromete. Entendeu? A galinha participa, ela fala, aqui está meu ovo. O porco se compromete, ele fala, cara, não é o que eu posso te oferecer, sou eu, entendeu? Irmãos mais velhos, eles não só participam do rolê, eles se comprometem. Esse é o desejo do coração de Deus. Qual que é o terceiro irmão, o primeiro irmão que na sua ausência causou uma morte de um irmão, né, ou podia evitar a morte do irmão, Eleazar que a gente falou. O segundo, e o princípio do primeiro irmão, para que você que está anotando, é que irmãos mais velhos guardam a presença de Deus para gerar vida nos seus irmãos mais novos. O segundo irmão, que foi Rubem, na sua ausência o irmão foi vendido como escravo, e irmãos mais velhos se comprometem pelos seus irmãos mais novos. E o último irmão, que na sua ausência causou um problema, foi o irmão pobre de um pai rico. Quem é esse irmão pobre de um pai rico? É Lucas capítulo 15. Você sabe, o irmão mais velho do filho pródigo. Você conhece bem essa história, você que está em casa conhece bem essa história. Inclusive o pastor Marcelo Neves pregou sobre esse texto. Se você não ouviu ainda, cara, ouça na sua casa, foi maravilhosa essa palavra sobre o filho pródigo. Ele termina no filho pródigo. Mas eu queria que a gente pudesse entender o que Lucas, no capítulo 15, acontece. Quando Jesus está contando a história, ele começa no versículo 11 e 12, dizendo assim, continuou Jesus falando, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço, disse ao pai, pai, dá-me parte dos bens que me cabe, e ele repartiu os haveres. Na história do filho pródigo, existem 2 filhos, mas você não vai ver o filho mais velho, até quando? Até no final da história. Ou seja, no início da história o filho mais velho está ausente. No início da história o filho mais velho está indiferente. Ele não está na história, mas a Bíblia diz que eram 2. O mais moço chegou para o pai e falou, pai, eu quero minha herança antecipada. Isso era uma questão de desonra grande naquela cultura, se na nossa já seria. Naquela então é tipo, pai, eu prefiro que você morra, mas eu quero que é meu. E o pai reparte a herança que cabe a ele. E como você sabe, ele era o mais novo, então a parte que lhe cabia era apenas 1/3. E a do outro filho, 2/3. Lembra disso? Que nós falamos no início. E você sabe que o filho mais novo vai e ele
gasta tudo que ele tem, e ele está lá com vontade de comer a comida dos porcos, e ele lembra da casa do pai dele, fala, na casa do meu pai os servos têm alimento em abundância, e eu estou aqui desejando comer a comida dos porcos. E ele volta com um plano todo perfeito, falando para o pai, pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas recebe-me como um de teus servos. E quando ele vai até, o pai está esperando ele na porta e corre até o encontro dele. Quando ele começa a narrativa, o pai não quer saber. O pai fala, não, beijou o filho, falou, vem aqui, e traz o quê? Traz uma veste, a melhor veste, e geralmente a melhor veste era do pai. E um anel coloca no seu dedo, que falava sobre uma restituição na família de volta. E coloca uma sandália nos seus pés, porque o filho que estava perdido foi encontrado, que estava morto agora está vivo. E faz uma festa, diz, ei, o cevado, o novilho cevado, vão matar ele, aquele que foi engordado, vão matar esse novilho cevado para fazer uma festa. E aí, cara, a história vai dizer, nessa parábola do filho pródigo, lá no versículo 20 até o 32, do capítulo 15, olha só que doideira. A gente falou, ele levantando-se foi para o seu pai, que o viu de longe, e aí ele diz no versículo 23, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, versículo 25, o filho mais velho que estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu músicas e danças. Chamou um dos criados e perguntou, o que está acontecendo? O que é isso aqui que está rolando? E ele informou, dizendo, veio teu irmão, e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou com saúde. Versículo 28, ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém o pai procurava conciliá-lo. Versículo 29, mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabritinho sequer, para eu poder me alegrar com meus amigos, vindo porém esse teu filho, que desperdiçou os teus bens como meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão que estava morto reviveu, estava perdido e foi achado. Cara, sabe o que é o louco dessa história? É que ele está indignado por causa de um novilho cevado, e tudo bem que era um animal que era preparado para um momento de festividade importante, mas esse irmão mais velho, que no começo da história está ausente, ele agora está indignado que o irmão mais novo voltou. E deixa eu dizer algo que eu estava estudando essa tarde, e eu vi no comentário bíblico que eu tenho, de Craig Keener. Ele diz, era dever do irmão mais velho reconciliar as diferenças entre o pai e o irmão mais novo. Era se esperado na cultura, e gente, você que cresceu com o irmão mais novo, você vai ver que os irmãos mais novos, eles parecem um pouquinho mais rebeldes, né? Eles desafiam um pouco mais. Por quê? Porque os pais já passaram por umas coisas, parece que eles têm um pouquinho mais de paciência, entendeu? Ah, pai, mas ele é teu preferido, porque na minha época, se eu falasse assim, o chicote, né, cantava. Ah, ele é o protegido, ele é o nenê da casa. O irmão mais velho, ele tem esse princípio de reconciliar as diferenças do irmão mais novo com o pai. Por quê? Porque ele conhece o pai há mais tempo. Ele conhece o pai há mais tempo. Cara, a gente precisa entender esse princípio. Quer ver um exemplo simples? É mais ou menos assim. Cara, se você quiser, eu vou usar exemplo que não está aqui, mas se você quisesse pedir uma coisa para o pastor Marciano, tu não vai chegar para o Davi e perguntar, Davi, como é que eu peço para o teu pai uma parada que eu preciso pedir? Não porque o Davi não sabe, mas que o jeito dele é diferente. Agora, tu vai até o Murilo e falar, Murilão, tu conhece teu pai há mais tempo. Estou pensando em pedir um negócio para o teu pai. Como é que eu peço para ele? Aí o Murilo vai te dizer, cara, meu pai funciona assim, você precisa vir com o negócio organizado, você precisa falar com ele o horário, vai começar a data, ele vai falar, cara, mas se acontecer isso, você precisa trazer já uma solução. O Murilo sabe, você perguntar para o Davi, fala, vai lá falar com ele, está lá, Porque os irmãos mais velhos, eles têm essa característica de conseguir conciliar irmãos mais novos com o pai. E cara, o pai não ia atrás do filho perdido, era trabalho de quem ir atrás desse irmão perdido?
do irmão mais velho, que está ausente nessa história, aquele que sabe fazer o bem e não faz, é culpado de pecado. Cara, irmãos mais velhos reconciliam irmãos mais novos com o pai. Eles não esperam o irmão voltar. E pior do que isso, esse irmão não só não esperava o seu irmão voltar, que quando voltou não gostou. Agora, por que esse irmão não gostou? A gente já vai falar sobre isso, mas atitudes práticas. É simples. Poxa, pastor, poxa, líder, poxa, fulano de tal, pô, faz uns 3 sábados que eu não vejo fulano de tal aqui. Mas bem que eu avisei, aquele irmão lá, né? Falei para ele, né? A gente não precisa do irmão mais velho que diga, eu disse. A gente precisa do irmão mais velho que vai lá buscar, amém? A gente precisa do irmão mais velho que se comprometa. Chega lá e fala bem assim, cara, deixa eu te ajudar a reconciliar isso aí com o pai. Só um filho consegue revelar o pai, é o que a Bíblia diz a respeito de Jesus. Hebreus capítulo 1, havendo Deus falado para os profetas, a nós, por meio dos profetas, por sonhos e visões, nesse tempo tem nos falado por meio do seu filho. Só um filho consegue revelar a face do pai. E lembra que a gente entrou no tema de família real? Família real, do que é uma família de verdade, de real, de verdade. Não só de palavra, mas de ação, mas também real de realeza. Um rei, nós somos filhos do rei, nós nos tratamos com nobreza, amém? Nobreza, honra, sujeitando uns aos outros. Esse é um coração de um irmão mais velho para um irmão mais novo. E esse irmão mais velho, ele não só não queria reconciliar, ele não foi só ausente quando o irmão dele tomou uma decisão horrível, como também quando chegou ele não quis mais. E eu sempre perguntei, qual que é o problema desse irmão? E o problema dele é que ele era um filho rico de um pai pobre. Ele era um filho pobre de um pai rico. Ele não sabia aquilo que ele tinha. E aí ele olha e se compara. Mas, poxa, um boi cevado. O pai olha e fala, filho, tudo que é meu é seu. Não só isso, 2/3 do que é meu é seu. Você está comigo? Aí, eu queria que a gente concluísse voltando para o texto que a gente começou a ler. Lembra aquela história de Jesus sobre os irmãos que estavam brigando por causa da herança? Lembra? Amém? Você está comigo ainda? Reta final, amém? Um dia eu fiz uma pergunta lendo esse texto, do filho pródigo, e conciliando com esses irmãos que estão disputando a herança. O filho pródigo que voltou para a casa do pai, ele gastou toda a herança dele, sim ou não? Sim ou não? A pergunta que eu faço é, ele voltou a ter herança? Um dia eu fiz essa pergunta no meu Instagram e eu vi um monte de gente falando de gente diferente. Gente que falou, sim, ele voltou a ter herança porque o dinheiro é do pai, ele dá para quem ele quer. Outros falaram, não, ele não voltou a ter herança porque ele já desperdiçou a dele. Sabe por que Jesus não termina essa história? Essa história não tem final. O final da história é o pai falando com o filho entra. Nós temos que celebrar o teu irmão que viveu, mas não fala mais nenhuma resposta do filho mais velho. Sabe por quê? Porque a resposta vai depender do que você responder. A resposta do filho mais velho vai depender do que você vai responder. Se eu perguntar para você, o filho mais novo que desperdiçou, agora voltou, ele volta a ter herança? A resposta deve ser o que você decidir. Porque se você está aqui, o filho que ficou tinha 2/3. O filho que tinha 1/3 e foi, desperdiçou tudo. Levanta comigo, por gentileza. Você vai entender o que eu estou falando. Lembra que a gente falou que o modelo de família é o modelo celestial, é os céus, amém? Amém? Glória a Deus. Quem é nosso modelo de irmão? Quem é nosso modelo de irmão? Jesus. As Escrituras vão dizer que Ele não se envergonha de se chamar nosso irmão. Cara, Jesus é o irmão mais velho que não foi ausente, diferente de Elizar.
mas ele guardou a presença de Deus para gerar vida em nós. Jesus, diferente de Rubem, ele foi um irmão mais velho que se comprometeu para dar vida pelos irmãos. Jesus, diferente do filho mais velho da parábola do filho pródigo, ele abriu mão da herança que era só dele, para que eu e você pudéssemos ter de volta essa herança. Você está comigo? Jesus não precisava repartir mais nada, irmão. A gente já tinha desperdiçado o que Deus tinha nos dado. A gente desperdiçou 1/3 e mais ainda, muito mais. Mas nessa parábola do filho pródigo, sabe onde é que está Jesus escondido? O novilho cevado. Porque o problema do irmão mais velho não é nem o anel que o pai deu, não é nem a sandália que o pai deu. O problema do irmão mais velho não é nem a veste que o pai deu, é o bendito do novilho cevado, que é a raiz da treta. Porque a gente não consegue olhar um irmão que está chegando, que teve fora, está chegando, a gente não quer repartir aquela nossa herança, aquela porçãozinha nossa. Falamos assim, cara, está chegando agora, tu quer sentar na janelinha? Essa herança é minha, tu desperdiçou a tua. Não, esse não é o coração do Cristo. O coração do Cristo é, cara, se chegou agora, o que é meu é seu. Tem para todo mundo, você está comigo? Irmãos mais velhos, eles reconciliam irmãos mais novos com o Pai. Eles não olham para o que é deles e falam, não, essa herança é só minha, você desperdiçou o que é sua. Não. O modelo é o coração de Cristo. O Fábio quer um convite para vir no teclado, eu faço. E se não tiver o Fábio, pode ser o tecladista também. Gente, você recebe essa palavra? Mais ou menos, né? Você recebe essa palavra? Um coração de um filho mais velho para um coração de filho mais novo é se comprometer, irmão. Não tem outro caminho, não tem outro modelo, não tem outro lugar que nós possamos exercer essa filiação a não ser irmãos mais velhos que se comprometem. E cara, igual no culto passado, no final do culto, eu sei que muitos de vocês que têm o coração de irmãos mais novos chegaram para os seus líderes e falaram bem assim, ei, I'm sorry. Chegaram para você? Para mim chegou. Porque quem estava na mensagem vai entender a piada interna. E se você não ouviu, está lá no SoundCloud já essa mensagem. O título da mensagem é o princípio da autoridade. Se você não ouviu, eu recomendo muito para que você ouça. Mas hoje nós falamos de um coração de um filho mais velho para irmãos mais novos. Por quê? Porque o desejo do pai é encher toda a casa. É ou não é? O desejo do pai é encher toda a casa. Ei, vão pelas ruas, forcem-os a entrar, até que minha casa esteja cheia. Não seremos ausentes, nós não seremos indiferentes. Cara, toda vez que um filho vem se reconciliar, nosso coração queima. Toda vez que alguém que ainda não entendia a filiação vem, nosso coração queima. Por quê? Porque, cara, essa herança é de todo mundo, amém? Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Assim que eu queria fazer 2 convites nessa noite. Você que está em casa, que nos assiste, você que está aqui, que ouviu essa mensagem, entendeu o que um pai espera de um filho? Um filho maduro é aquele que tem a capacidade de cuidar dos seus irmãos mais novos. É aquele que guarda a presença para gerar vida nos seus irmãos. É aquele que não só participa, mas ele se compromete. Não é aquele que diz, me falta tempo. Falta tempo para quê, irmão? Lembra a primeira história que a gente contou, de Jesus falando da avareza? O irmão chega e fala, Senhor, fale para o meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus fala, quem me pôs juiz e mediador entre vós? Não, cuidem vocês de toda a avareza, fujam dessa avareza aí. Por quê? Porque que ela causa? Divisão. Aí ele começa uma história dizendo, um homem produziu muita coisa, cara, ele plantou e teve muito.
E qual que foi o problema dele? O problema dele é que ele não tinha onde estocar. Ele não sabia o que fazer com o que ele tinha. O que ele fez? Vou derrubar esses celeiros e vou construir celeiros maiores. Aí Jesus diz: louco, essa noite pedirão a sua alma. O que você tem, para quem será? Cara, presta atenção no que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo: ei, o que você tem valeu do quê? Não é isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo: ei, o que você tem serviu para quê? Não é isso que ele está dizendo. Jesus não tem nenhum problema com pessoas terem riqueza. Você está comigo? Jesus não tem problema com pessoas terem 2 carros. Não é o problema de Jesus isso. Não é o problema os celeiros estarem cheios. Qual que foi o problema dessa história? O problema foi que a voz disse: o que você tem, quem vai ficar com isso? Para quem você deixou? Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que o rico para com Deus, diferente para com o pobre, é aquele que não negocia relacionamento por causa de coisa. O problema na história desse cara aqui é que ele construiu sozinho. E o que ele negociou para ter o que ele construiu? Relacionamento, encontro. Porque o começo da história é um irmão brigando com o outro, dizendo: diga que reparta comigo a herança. Aí Jesus fala: do que serve essa herança, se quando morrer não vai ter para quem deixar? E cara, deixa eu falar um negócio para você. Às vezes nós negociamos relacionamento por coisas, e não é só dinheiro. Às vezes a gente negocia relacionamento por título, por reconhecimento. A gente negocia relacionamento por interesses próprios. Não, Jesus é claro quando ele diz: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. O que você tem, para quem vai ser? Se você não tiver um irmão mais novo para impartir, que adianta? É isso que Jesus está falando, cara. Rico para com Deus são aqueles que não negociam relacionamento por causa de coisas. Eles não negociam encontro. Jesus foi o irmão mais velho que entregou tudo pelo encontro. Ele tinha toda a herança, ele tinha toda a primazia, ele não precisava dividir a atenção do pai dele com ninguém, irmão. Você já parou para pensar nisso? Cara, olha para mim um momento, pensa comigo. Jesus poderia a eternidade inteira ter o pai só para ele. Jesus diz: meu pai me ama porque eu dou a vida por essas ovelhas. Ninguém toma a minha vida, eu entrego por espontânea vontade. E por isso o pai me ama. Porque o pai me ama, porque eu não negocio relacionamento por coisas. Seja dinheiro, seja riqueza, seja status, seja... Cara, como eu posso falar isso de um jeito que não vai te ofender? Mas cara, já cheguei pra gente com tanto potencial, cara. Falar assim: irmão, tá na hora, vamos multiplicar essa célula. O cara fala: pô, irmão, tô pensando em focar aqui, cara, meus estudos. Eu não estou dizendo que você não deve estudar, mas estou dizendo que você consegue conciliar, se você deixar de participar e começar a se comprometer. Porque o TCC virou quase filho para solteiro. Porque casado, que quando o cara é pai e quer fugir de alguma coisa, ele fala: pô, cara, tem que levar meu filho, lá, né, não dá. Outros têm outras desculpas. Tem que dar banho no meu peixe, cara, não vai dar, queria muito, mas tô tão atarefado, cara, levar minha avó no jiu-jitsu. Mas sim, tô participando, conta comigo, vou estar lá. Mas irmão, você pode dar célula para mim hoje? Ih, cara, pô, mas tu me avisou com 2 dias de antecedência. Irmão, se eu soubesse que ia ter um problema, eu tinha falado 1 mês antes. Mas filho mais velho, filho, você cuida, o filho mais velho, você cuida do seu irmão mais novo. Pô, pai, mas tu vai me avisar agora? Pai, desculpa então, não sabia que tinha que marcar a hora para te avisar, para tu me ajudar. Mais ou menos? Peguei forte, Noda, ou não? Tá bom? Tá suave? Tá bom? Quer que continue? Ô, Alex, pode mandar? Pode mandar? Filhos mais velhos se comprometem, eles chegam para os pais, para os irmãos mais velhos e falam: ei, tem alguma coisa que eu posso servir? Tem uma coisa que eu posso ajudar? Eu não quero só participar desse rolê, eu quero me comprometer.
Porque a minha ausência compromete a vida dos meus irmãos. A ausência pode gerar morte, a ausência pode gerar escravidão, a ausência pode gerar muitas coisas. Eu não quero só falar, bem que eu avisei, não, eu me comprometi. Um dia eu perguntei para um amigo meu, tava assim, cara, a gente era amigo, cara, mergulhando em Deus. Eu falei, irmão, o que tu faria se eu desviasse? Cara, ele olhou no meu olho, irmão, nunca esqueço isso. Ele olhou e falou, cara, ele se comoveu pensando na possibilidade de eu não estar mais nos caminhos do Senhor. Ele olhou e falou, cara, eu te trago de volta nem se for na porrada, irmão. Sabe, quando foi que a indiferença chegou no coração que a gente falou, irmão, cada um com seus problemas. Eu não estou dizendo para você salvar o mundo, não, Jesus não te chamou para salvar o mundo. Você já ouviu aquela história do menino que está andando na praia? O menino está andando na praia jogando as estrelinhas do mar de volta para o mar. Quem já ouviu essa história? Levanta a mão. Então eu vou contar, que só 2 ouviram. E a gente está terminando. Tinha um menininho lá na praia, andando, e as estrelas do mar, e as ondas jogaram todas as estrelas no mar, na beira do mar, assim, né? No raso. E o menininho jogando uma estrela do mar para o mar, jogando outra estrela do mar, e de repente um senhor passa e fala bem assim, menino, deve ter aqui umas 10 mil estrelas, tu não vai conseguir jogar tudo. Não vai fazer essa diferença, cara. Não, você não está fazendo diferença nenhuma. E o menino pega a estrela que ele está na mão e fala, para essa eu estou. Quando eu falo para você ser um irmão mais velho, não estou falando para você mudar o mundo, se tornar o próximo Billy Graham. Eu estou falando para você olhar para o lado, um irmão mais novo, e falar, cara, eu não quero só participar, eu quero me comprometer. Eu não vou conseguir juntar todas essas estrelas aqui, mas essa aqui eu consigo. Você está comigo? Filho mais velho, alivia as cargas. Ele se compromete. Gente, esse é o modelo de Jesus. Esse é o coração dele. Ele podia ter o Pai só para ele por toda a eternidade. Mas ele decidiu repartir essa herança com a gente. O reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro. Alguém deixou esse tesouro lá. Foi Jesus. É isso que Deus espera de nós como irmãos mais velhos. Comprometimento. Meu desejo é que você lembre de alguém que não está aqui nessa noite. Talvez até está na célula, mas ele não está encontrando, sabe? Ele está até no grupo de célula, mas ele não está encontrando. Cara, eu vou dizer para você um negócio. Pensa num negócio que meu coração estremece e atemoriza. É quando eu leio a parábola das 10 virgens. As 10 eram virgens, as 10 eram noivas, as 10 estavam esperando o noivo. Sabe qual é a diferença de 5 para 5? As prudentes estavam atentas, as imprudentes, a Bíblia diz insensatas. Sabe o que significa insensata? Significa insensível. Perdeu sensibilidade, não se atentou para aquilo que era importante. E deixa eu falar um negócio para você. O que Jesus está falando de ser rico para com Deus é não negociar coisas que são passageiras por aquilo que são eternas. E a única coisa que é eterno é gente. Só nossa alma eterna. Esse relógio vai apodrecer, esse iPad vai apodrecer. Mano, deixa eu falar um negócio, presta atenção, com o coração do Espírito Santo. Eu não estou falando para você não estudar, eu não estou falando para você não ter filho, eu não estou falando para você não fazer essas coisas, eu estou falando que você não deve negociar, de que isso deixe só você participar e não se comprometer. Porque quando eu chegar perante Jesus, eu não quero falar, Jesus, eu não me comprometi tanto assim com a tua obra, mas aqui meu pós-doutorado. Valeu, vamos usar aqui para acender essa fogueira. Irmão, a única coisa que é eterna é vida, você está comigo? A única coisa que dura para sempre são almas, cara. São irmãos mais novos, que precisam de referência de irmãos mais velhos, que refletem a imagem do Pai. Mas para isso a gente precisa guardar a presença dEle, para isso a gente precisa se comprometer, para isso a gente precisa ir atrás deles quando eles vão para lá, quando eles tomam uma atitude, reconciliar com o Pai de novo. Que nosso coração se quebranta nessa noite.
por todos aqueles que não estão. Cara, tem muita gente, irmão, tem muita gente. Você já passou na frente de um barzinho, irmão? Nossa, tem muito jovem, cara. Essas cadeiras, dá para colocar mais o dobro aqui, irmão. Eu não estou falando da gente encher isso aqui para a gente dizer que está cheio, mas porque a gente quer trazer para o Pai muito filho, amém? Espírito Santo, esse é o nosso coração. Primeiro nós oramos por nós, num lugar de alinhamento, de arrependimento, Pai, em nome de Jesus. Se alguma indiferença há em nosso coração, sonda por completo, quebranta-nos. Nós queremos chorar por aquilo que o Senhor chora, nós queremos nos alegrar por aquilo que o Senhor se alegra. Jesus, transforma-nos a tua imagem de irmãos mais velhos que se comprometem de verdade. Nós queremos repartir tudo aquilo que o Senhor tem dado para nós. Por favor, Jesus, impulsiona nosso coração. Jesus, nós queremos atrair muitos para você, Jesus. Deixa-nos nos entregar por inteiro. Deixa-nos mergulhar profundo em Ti. Não há lugares rasos em você. Jesus, nós não queremos um movimento novo. Nós não queremos um grupo bacana. Nós queremos vidas restauradas, transformadas, impactadas. Nós queremos essa cidade incendiada pelo Teu amor. Não, Jesus, não seremos ausentes. Nós não seremos indiferentes. Tens o nosso coração.